A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse momento, fica lá no livro de Lucas, no capítulo de número 18, a partir dos versos 35. Vamos ler a palavra do Senhor. Peço que os irmãos nesse momento fechem seus olhos e sintam o mover do Espírito Santo sobre as suas vidas. Peço que nesse momento vocês esqueçam tudo que está ao redor, que vocês possam esquecer tudo do lado, que vocês possam se conectar ao céu nesse momento, porque o Senhor, Ele vai falar com você. Aquela pergunta que você fez ao Senhor mais cedo ou ontem, o Senhor vai te responder, mas eu peço que você nesse momento abra o seu coração e se conecte com o alto em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho colocar cada vida agora nas suas mãos. Eu venho pedir ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor venha crescer no meio de nós, para que a tua voz seja ouvida. Senhor, em nome de Jesus, fala através da tua palavra, fala sobre o intermédio da tua palavra, usa a minha boca nesse momento para falar com aqueles, meu Pai, que clamam o seu nome por uma resposta. Ó Deus, em nome de Jesus, vá, Senhor, aonde estão os cativos, vai tocando naqueles corações, vai ministrando a tua verdade, vai sarando, vai libertando, meu Pai. Enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, meu Pai, que o coração de pedra seja quebrado, que os ouvidos sejam destravados para que a tua voz seja ouvida, meu Pai. Em nome de Jesus, venha Espírito Santo de Deus, cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu desapareça, que seja a sua voz a falar e não a minha. Em nome de Jesus, meu Pai, venha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 35 diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar uma multidão, ele perguntou: O que isso significa? E disseram-lhe: É Jesus de Nazaré que está passando. Ele rapidamente se levantou e gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam para: Cale-se. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, oh, aleluia, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou-lhe que trouxessem ele. E quando ele chegou até Jesus, ele o perguntou, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: Recebe a sua visão. A tua fé te salvou. E ele imediatamente, eu digo imediatamente, recuperou sua visão e foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores e glórias a Deus. Eu quero que nesse momento, aonde você estiver, em nome de Jesus, se desprenda da vergonha, se desprenda do medo, se solte, levante suas mãos para o alto e diga: Senhor, louvado seja o nome do Senhor na minha vida, pois Tu vai me salvar no de repente, Tu vai me curar. Tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Foi apenas a palavra que esse homem usou. E ele disse ao Senhor aquilo que ele precisava dizer. Muitas das vezes nós não recebemos aquilo que o Senhor tem para nos dar porque não sabemos pedir, por termos uma fé pequena. E aquele homem, ele tinha uma fé tão grande, uma certeza tão grande, mas como? Se ele não conhecia Jesus, aí que está. Ele não conhecia Jesus pessoalmente, mas ele ouvia as histórias de Jesus.
Ele ouvia os fatos que eram contados das curas, das libertações, das transformações, das vidas saradas. Ele ouviu as histórias que Jesus levantou o paralítico, curou, libertou endemoniados. Ele ouviu a história de quantos cegos Jesus abriu a visão, mas aquele homem, ele acreditou que se Jesus podia levantar um morto, se Jesus podia fazer por outra pessoa, ele podia fazer por ele também. Ele creu. E muitas das vezes nós não recebemos porque não temos uma fé nem do tamanho de um grãozinho de mostarda. Nós hoje acreditamos, agora nós acreditamos e depois não. Quantas histórias nós ouvimos de crentes que vão para a igreja, chegam na igreja, se enchem do Espírito Santo, aquele mover, aquela unção, aleluia, glória a Deus, tomo posse. E aí, de repente, quando acaba o culto, parece que tudo esfria, tudo para. E aquela fé que era grande se torna mais ou menos. Quando entra no carro, fala assim, vai acontecer. Aí quando chega em casa, as circunstâncias da casa começam a transformar essa vida, essa fé. E aí passa um dia, passa dois, aí de repente essa pessoa já não acredita mais. Precisa novamente de um outro culto. Você não precisa de ninguém, amados, para dizer a você que você deve ou não acreditar. Você precisa sim da sua força de vontade de ir para o seu quarto, fechar a tua porta e orar ao Pai em secreto, que o Pai que está em secreto, Ele vai te ouvir e vai te atender. Nosso Deus, Ele é um juiz justo e Ele zela para cumprir toda a palavra que sai da boca dEle. Tudo que Ele prometeu à sua família, tudo que Ele prometeu à sua vida, vai concretizar, vai acontecer. Mas você precisa confiar que os planos de Deus são maiores do que qualquer coisa. Confiar que Deus, Ele tem o poder, Ele vai fazer acontecer, vai fazer fluir. Às vezes não recebemos porque não pedimos. O que esse homem fez foi gritar. Ele suplicou. O poder da súplica, da humilhação. Aquele homem estava em estado de humilhação, mendigando. E aí ele ouviu, não é Jesus, eu já ouvi falar dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me sara, me cura, me liberta. Gente, isso é forte. Jesus sabia o que aquele homem precisava, sabia o que ele queria, sabia. Jesus sabia o que ele queria? Sabia, claro que ele sabia. Mas Jesus, Ele quer ouvir de você. Assim como o Senhor disse àquele homem, o que queres que eu te faça? Jesus já sabia o que ele queria. Jesus já sabia o que ele queria. Jesus tem os nossos pensamentos são totalmente atrasados em comparação aos pensamentos de Cristo. Mas ele queria ouvir da boca daquele homem. E às vezes nós não pedimos e não reconhecemos que não sabemos pedir. Por isso que o Senhor nos enviou o seu Santo Espírito, o Consolador, para nos direcionar. E às vezes nós necessitamos chamar a presença do seu Santo Espírito ao nosso lado para nos ensinar a orar, para nos ensinar a pedir, porque nem isso nós sabemos. E é nesse momento que esse homem se humilha diante do Senhor e fala, eu quero ver, eu quero ter minha visão. Aquele homem só conhecia Jesus de ouvir falar. E naquele momento a visão dele foi aberta. Pedi e dar-se-vos-ei. Batei e abri-se-vos-á. Buscai
e encontrarei, porque quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. Você está batendo? Você está buscando? Você está confiando no Senhor? Você está clamando o nome do Senhor como Jairo fez? Se humilhou diante do Senhor, ele como um príncipe, como um homem poderoso, ele se humilhou, foi nos pés de Jesus e implorou a Jesus que salvasse a sua filha. Você está se humilhando? Você está reconhecendo que você não é nada, mas que o Senhor pode todas as coisas? Então você vai receber. Mas a sua fé, ela não pode ser inconstante. A sua fé, ela não pode ser uma fé mais ou menos. Ela tem que ser uma fé constante. Hoje você tem que acreditar. Amanhã você tem que estar com o mesmo coração ou tenha mais forte. Não importa as circunstâncias. Não importa o que os seus olhos estão vendo. O que importa é o que Deus prometeu a você. É o que Deus prometeu à tua família. O que importa é que o Senhor, Ele tem o poder de mudar o rumo da tua história. Basta você confiar. Basta você crer. E se entregar nas mãos dEle. Acredita hoje, acredita mais amanhã. E muito mais depois da manhã. Busque o Senhor Jesus como se fosse o último dia da sua vida. Essa semana veio algo forte no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês reflitam isso. Não precisam comentar isso, não precisam. Eu quero que vocês meditem isso, porque isso é muito sério. Em tempos de tribulação, você negaria Jesus para sobreviver? Você negaria Jesus para salvar sua vida e dos seus? Você adoraria outros deuses para salvar sua vida? Quero que vocês pensem nisso. Isso é muito sério, meus amados. Isso é muito sério. Nós temos que buscar a Deus e colocar Ele sempre em primeiro lugar. Nós temos que buscar o Senhor e reconhecer que Ele é soberano. E saber que Ele é a coisa mais importante que nós temos. Que sem Ele, nada seria possível. Sem Ele você não teria o alimento em casa. Sem Ele você não teria seus filhos. Sem Ele você não teria nada. Se estiver chegando o tempo da tribulação, aonde os cristãos são perseguidos, serão perseguidos, e aonde a sua fé vai ser confrontada. Você está preparado para entregar a sua vida por Jesus e dizer: não, eu louvo o nome do Senhor e eu não nego a Ele. Eu vivo por Ele e para Ele. Esse é o momento, meus amados, em que a sua vida, a tua resposta agora, a tua resposta nesse momento vai dizer se você está no caminho certo ou se você ainda precisa de muito ainda. Quando nós nos entregamos nos braços do Senhor, verdadeiramente, independente do que aconteça, do tipo, se Ele fizer o milagre, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também vai ser Deus e eu não vou negá-lo de jeito algum. Esse é o caminho. A minha fé, ela não pode estar associada ao cumprimento da promessa que Deus fez à minha vida. A minha fé não pode estar associada à restauração de casamento, à restauração de vida, de emprego. Não, a minha fé ela tem que estar ligada ao Senhor.
a minha intimidade com Deus, a acreditar que Ele é fiel, sim, Ele cumpre todas as suas promessas. Eu não preciso que Deus faça algo grandioso na minha vida para acreditar que Ele existe. Não. Mas eu preciso sim confiar nele dia e noite, crer que Ele existe, buscar a minha salvação todo o tempo. E é isso que eu quero que você se analise. Você tem clamado ao Senhor? O quanto você tem clamado ao Senhor? Aquele homem conhecia os fatos de Jesus de ouvir, e ele tinha uma grande fé, ele tinha certeza de que Jesus podia curá-lo. E nós vemos isso em vários exemplos de cura, de libertação, de ressurreição na caminhada de Cristo. Somente aqueles que tinham muita fé, que acreditavam mesmo. E a demonstração de fé foi enorme. A mulher do fluxo de sangue, que ela acreditou que pelo menos as vestes de Jesus poderia salvá-la. As vestes. Ela não quis nem tocar nele com medo de sujar ele. Mas ela tocou nas suas vestes. Jairo, que se prostrou nos pés de Jesus. E tantos outros. Tantos outros. Aquele soldado que chegou diante de Jesus e pedindo a ele que bastava uma palavra. A mulher cananeia. E se eu continuar dando exemplos, eu não vou parar e esse áudio vai ficar gigante, porque tem coisa para falar. Basta você crer, basta você confiar, basta você depositar as suas expectativas no Senhor. Que Ele pode sim trocar o coração de pedra, Ele pode sim mudar o rumo da tua história, Ele pode sim transformar a vida que você está tendo. Ele pode sim te dar aquele emprego. Portas que estão fechadas há muito tempo, elas podem sim ser abertas. Mas você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra mesmo diz isso. Porque a fé, ela mostra que você acredita no invisível. Se você não acredita no Senhor, como você quer algo dele? Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então tenha fé, acredita, apenas clame. Busque, se consagre, jejum, oração, leitura da palavra. O quanto você tem se alimentado, o quanto você tem buscado, o quanto você tem evangelizado. Muitas das vezes nós somos pedras de tropeço na vida de todos os irmãos. Demoramos a abrir a boca e quando abrimos é só murmuração. Reclamamos de tudo e não vemos que Deus está agindo na nossa vida. Quando você começa a acordar, glorificando, independente da situação que você está vivendo, você está no caminho certo. Tem o exemplo da Sulamita? Uma mulher que passou por uma tribulação muito grande. E em momento algum ela murmurou, em momento algum ela reclamou. Tudo vai bem, mesmo diante de toda a tribulação que ela estava vivendo, um filho morto. E ela confiou, ela teve fé. Clame o nome do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. E ele se levanta. E vai até Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus chama ele. Amados, amadas, está chegando o momento da tua recompensa. Mas você precisa deixar essa vidinha de fé medíocre, fé mais ou menos, aquela fezinha
que hoje você tem, amanhã você não sabe se consegue, se vai conseguir, depois da manhã você já está murmurando e no outro dia você já está blasfemando. Marche para o alvo. Seu alvo tem que ser Cristo. Sua busca tem que ser direção ao reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o Senhor Jesus, e Ele vai acrescentando o que você precisa. Ore, clame, peça, não desista de pedir, mas adore muito, louve muito, busque muito, exalte muito, evangelize muito. Somos homens e mulheres que fomos chamados para o trabalho da missão, para o reino de Deus, pregar o evangelho a toda criatura. Abra a tua boca e comece a profetizar, comece a falar de Jesus, comece a mostrar para as pessoas o que Jesus tem feito com você. Só de você ter acordado vivo já é um milagre. Só de você estar aí andando sobre duas pernas equilibradas já é um milagre. Coração batendo, o sangue fluindo para o pulmão, voltando para o coração, indo para o corpo, percorrendo o corpo, já é um milagre. Exalte o nome do Senhor, pois Ele deu a vida por você. Isaías diz que o Senhor, Ele se deu como uma ovelha muda. Ele não tinha pecado, mas Ele se entregou por você. E você se entregaria por Ele? Você negaria tudo e seguiria Ele? Pensa nisso. E que Deus abençoe fortemente a sua vida. Em nome de Jesus.